Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será por uma necessária oposição democrática ao governo Lula. Para tanto, nós vamos ter como fonte documental deste programa o artigo de Augusto de Franco, postado no site dele da Gobá, intitulado A Democracia Eleitoral Brasileira tende a ficar mais distante de uma democracia liberal. Eu vou fazer a leitura do texto seguida de comentários, como é habitual, né? Bem, em primeiro lugar, Augusto de Franco é um personagem interessante. Eu sou seguidor dele, leio os artigos que ele escreve. Foi um dos fundadores do PT, foi um indivíduo que pertenceu, que participou do Foro de São Paulo, da fundação. Entretanto, ele nega que o Foro de São Paulo tenha tido, em algum momento, algum projeto de implantação do comunismo nas Américas. Não é? Evidentemente que quando eu falo comunismo, por óbvio, eu não estou me referindo ao comunismo como foi o regime implementado e mantido por Fidel Castro durante muito tempo. Hoje Cuba não pode ser mais cognominada como comunista, né? Os conceitos mudaram muito a partir da década de 60, tampouco a União Soviética, a Rússia atual, tampouco a China. Então, quando a gente fala em comunismo, é preciso entender qual é o contorno evolutivo que o conceito criou, né? Então, existem alguns conceitos que estão sendo trabalhados atualmente. Quando eu digo atualmente, já tem décadas isso, que giram em torno da palavra democracia. Ora, quando a palavra democracia, eu já fiz programa sobre isso, veio à baila, junto com os movimentos revolucionários, democracia era exatamente a antítese de uma república e a antítese da ideia de um regime que era desejado. É interessante como os conceitos vão mudando. Então, atualmente, existe um trabalho em cima de uma democracia, das palavras democracia eleitoral e democracia liberal, né? E autocracia. Autocracia é um eufemismo para ditadura, né? Para um regime totalitário. Incontornavelmente, a Rússia e a China são ditaduras. Não no sentido antigo do termo, né, mas elas constituem uma autocracia. O fato de você ter eleição em um país não significa absolutamente nada. Em Cuba se promovem eleições. O Brasil, eu já falei muito sobre isso, o Brasil é intitulado uma democracia, mas o Brasil está longe de ser uma democracia. Né? Então é preciso entender, em primeiro lugar, o que é uma democracia. Bom, agora vamos aqui, concluindo. O Augusto de Franco, apesar de ter posições muito interessantes, ele tem umas discordâncias teóricas e faz umas negações que são muito interessantes, né? Ele se separou do PT ainda quando Lula era governo, foi muito perseguido pelo PT, pelas posições que ele tem, e ele é um sujeito que tem feito uma contribuição no campo democrático liberal muito intenso. Veja, democracia liberal não é a que o Paulo Guedes promove, não, nem a do governo Bolsonaro, tá claro? Então é preciso entender realmente, ler bastante para entender esses conceitos,
para a gente verificar o buraco político que o Brasil está metido. É um buraco mesmo. Quer dizer, a eleição do Lula resolveu parte de um problema, né? Mas o Lula, se ele não concorrer novamente à presidência em 2026, o que não deve fazê-lo, porque vai estar um homem, ele já é um homem velho, não é? Talvez não tenha força e talvez não possa, eu não sei, nunca me detive para olhar se constitucionalmente, instando ele no poder, ele pode concorrer à vaga. Mas seja como for, depois deste governo do Lula, abre-se uma vacância em termos de disputa eleitoral. Então, o quadro político brasileiro é um quadro muito grave. E vamos entender a gravidade e a profundidade do quadro. É interessante porque o brasileiro, ele normalmente acha que o fato de você ir para as urnas, votar em uma pessoa, você resolve o problema político brasileiro. Mas é evidente que não. Às vezes você acentua, né? Bem, então, a gente começa com um título que é preciso haver oposição democrática a Lula. Eu já falei isso por diversas vezes, o Augusto Franco é desta opinião, defende muito isso, e ele está correto, né? O PT, durante o tempo em que foi oposição a todo e qualquer governo, ele nunca fez uma oposição democrática. Nunca fez. Foi sempre uma oposição de sabotagem, né? E de desmantelamento e de desconstrução. Então há um histórico do PT de não apreço à democracia. Bem, evidentemente que aquilo é uma estratégia para chegar ao poder, mas é uma estratégia extremamente danosa, né? Ela é uma estratégia populista, messiânica, ela tem vários problemas. O Jair Bolsonaro e os bolsonaristas tampouco são indivíduos que sabem fazer oposição democrática. O Congresso Nacional Brasileiro não faz oposição democrática. Todo o Congresso é pautado no presidencialismo de coalizão. E o que o governo Bolsonaro fez? Né? O que essa milicada criou? Eles implantaram praticamente um semipresidencialismo. O presidente do Congresso Nacional está com um poder quase que absoluto, né? O Brasil é uma teratologia enquanto estrutura de Estado. É por isso que o país não dá certo, né? Porque tudo aqui depende de conchavos extremamente poderosos, conchavos políticos mesmo. Você não chega lá em cima. O Ciro Gomes, por exemplo, foi extremamente irresponsável, porque nesta oposição figadal que ele fez ao PT durante essas eleições, porque o Ciro Gomes nunca teve nenhum apoio político consistente em lugar nenhum do mundo. Era como Collor quando foi eleito, não é? Porque uma vez que você chega lá em cima, como o Bolsonaro, e olha que o Bolsonaro enfiou 13 mil militares no poder, não é? Para intimidar todo mundo. E o plano deu certo durante um tempo. Mas veja que enquanto a milicada, porque eles são estúpidos, é uma gente inculta mesmo, burra. E quando eu digo burro, não é como insulto, não é como categorização. Eles não têm estofo intelectual. É uma gente estúpida, esses militares. Eu não sei o que se ensina nas academias militares brasileiras, porque o quadro político que se forma, se você pegar a formação de um general de alta patente nos Estados Unidos, o indivíduo sabe falar, ler em latim, por exemplo. E não é só uma questão de domínio de língua, é uma questão de cultura mesmo, né? E aqui não.
é uma gente que vive no século passado, dentro de um discurso que eles inventaram e que eles têm que manter para seguir a doutrina de segurança nacional. É um problema muito sério. A elite política brasileira, seja ela militar, seja ela empresarial, seja ela política, com raríssimas exceções, é uma elite completamente apátrida e inculta. Isso é um grande problema para o Brasil, porque é essa gente que, de fato, digamos, determina os destinos da nação. Não é? Isso é um fato. Bom, o que acontece? Os interesses aqui são defendidos, via de regra, para os grupos que estão no poder. Não são interesses que olham para como que tem o Brasil como um projeto de nação. Né? Eu já também expliquei muito, fiz muitos programas explicando qual é a diferença entre política de Estado e política de governo. O Brasil não segue isso, sob nenhum aspecto. Então, enfim, tem vários problemas que a gente poderia elencar. Agora, um que é necessário para que a gente consiga dar algum grau de seriedade ao país, seriedade histórica, né, é exatamente a ideia de uma oposição democrática. Porque todo partido que ganha a eleição, ele é a situação. Isso é óbvio. E todo partido que não ganha é oposição. Também é óbvio isso. Aqueles que estão na oposição têm que ficar na oposição e criticar o governo de uma forma inteligente e propositiva. Não é aquela crítica somente para destruir o poder e para evitar qualquer projeto bom que o governo eleito tenha apresentado. Né? E criticar e barrar. Isso foi o que o PT fez e é isso que o bolsonarismo e o militarismo vai fazer. Não esperem, caros alunos e ouvintes, postura diferente dessa gente, porque não vai ter. Agora, acontece a seguinte situação. Como o Brasil não tem tradição em oposição democrática dentro do Congresso, isso vai virar uma barafunda. Né? Então, uma coisa é você ter uma oposição democrática e uma oposição antidemocrática. Essa oposição antidemocrática ela vai vir do reduto bolsonarista. É só ver o que esses principais deputados bolsonaristas, federais e estaduais e os senadores estão falando já do governo do Lula. Quer dizer que nem assumiu. Né? O resultado disto é que, como alerta o Augusto Franco, a democracia eleitoral brasileira vai ficar cada vez mais distante de uma democracia liberal. Né? Então, democracia eleitoral não é uma democracia liberal. Lendo o artigo. Isso é um alerta. O que vamos fazer para as pessoas entenderem isso? Para começar, é preciso entender que as democracias liberais são regimes políticos plurais no campo da democracia. Sobre isso, os democratas liberais consideram o seguinte: a democracia liberal é plural. Para haver democracia liberal, deve haver um campo onde interagem forças diversas, democráticas, autônomas, com suas próprias organizações e direções. Uma força democrática, ou que se diga democrática, não pode subordinar a si todas as demais forças democráticas. O debate democrático não pode ser capturado e internalizado por uma única organização ou frente de organizações. Eu esqueci de concluir, eu vou comentar esse trecho aqui. Quando o Bolsonaro colocou 13 mil militares no poder, que ele achou que ele poderia, fazendo este governo de ocupação de início,
passar como um rolo compressor por cima do Congresso Nacional, que eles pretendiam fechar. Eles viram que o Centrão, quando a gente fala em Centrão, o que é o Centrão? Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu falei claramente e escrevi. Falei, não se preocupem, porque o Brasil será comandado pelo Centrão. E o Bolsonaro vai ter que fazer acordo com o Centrão. Dito e feito. Então, essa milicada sórdida, apátrida e estúpida, eles acharam que eles podiam fechar o Congresso Nacional, como eles fecharam em 64. Se querem entender que o contexto do Brasil e do mundo é muito diferente. É muito diferente. 64. E eles tentaram durante 2 anos. Aí houve aqueles inúmeros processos de impeachment que o filho do César Maia, Rodrigo Maia, não deixou passar, não é? E baseado nisso, depois caiu na mão do Lira, o Bolsonaro e os militares tiveram que costurar um acordo com o Centrão. Né? Então eles tentaram, depois eles foram se submetendo e o Centrão passou a dar as regras de um lado, enquanto os militares e o Paulo Guedes agiam livremente pelo outro lado. Esse foi o acordo. Né? Mas o que é o Centrão? O Centrão é, na verdade, o esquema de lobismo político dentro do Congresso da elite financeira brasileira. É só isso. Tá? O Centrão existe desde o governo militar. Desde o governo militar. Essa résquia sempre existiu dentro do país. Isso é um negócio pavoroso. Não tem um governo ali dentro, porque o Brasil não é uma democracia liberal. Não tem um partido ali dentro que chegue no poder que ele não tem que negociar com o Centrão. Não é com o Lira, não, é o Centrão mesmo. Aqui lendo o parágrafo. Uma força democrática não pode subordinar a si todas as demais forças democráticas. Pois é exatamente isso o histórico brasileiro. Quem ganha subordina, seja através do compra. O que foi o mensalão do PT? Compra de votos. Por quê? Porque o PT não tinha, não é? Cacife. E olha que o PT é um partido grande. Em termos de partido político, o PT é o maior partido do Brasil. Estruturalmente falando, não há outro partido político no Brasil estruturado como o PT. Não existe mesmo. Nem o PSDB, no seu auge. Nunca chegou perto. Então o PT tem uma força política grande, hein? O PT não conseguiu vencer o Centrão. Né? Então houve aquela compra de votos. Repito, compra de votos, houve o mensalão do PT. Houve o Petrolão e outros esquemas de corrupção do Fernando Henrique. O Collor foi deposto porque ele resolveu parar de pagar a mesada. Colocaram ele no impeachment nele na hora. Na hora. Saiu. E perdeu os direitos políticos. A Dilma Rousseff eles mantiveram, embora aquilo fosse ilegal, não é? Os direitos políticos dela, porque ela foi deposta por um golpe de Estado mesmo. E o Lewandowski conduziu o golpe. Na altura eu falei muito sobre isso. Então, e o Bolsonaro teve o esquema do orçamento secreto, que agora o próprio Lira, porque ele é corrupto, mas não é estúpido, né, mudou a forma de tramitação do orçamento e, certamente, eu não sei qual foi a decisão do Supremo, não vi ainda, certamente deve obrigar o Supremo a atender aquelas modificações. Ele arrumou um modo de legalizar aquele despautério. Isso significa que o Congresso sai desta brincadeira que os militares armaram com uma força tremenda, porque o chefe do Senado, né, e o chefe da Câmara e os indivíduos que eles delegarem para ocupar determinadas posições ali dentro vão ter uma fatia enorme do orçamento. Isso dá um poder de barganha que é uma das coisas mais impressionantes que existem. Agora, é claro que o presidente da República precisa de validar essa bandalha toda. Né? Então, o que foi feito agora é a aberração da aberração.
E se nós estamos vendo o que nós estamos vendo dentro do Brasil, nós devemos isso àquele general careca que é amicíssimo, vivia aos abraços e os beijos, o Ramos, com o Aldo Rebelo, que lança-se como um grande nacionalista. É outro embusteiro. Bem, então, a princípio, o partido que está, primeira regra de uma democracia verdadeira, o partido que está no poder não pode subordinar todas as forças democráticas, por via de corrupção, por via de chantagem, por via de assassinato. Evidentemente que você traça um debate intenso dentro do Congresso, né? Intenso, político, e é preciso, política é a arte do convencimento, não é a arte da corrupção. No Brasil, a política é a arte da corrupção. Quem corrompe mais e de uma forma mais estratégica. O que eles estão fazendo agora é criar esquemas de corrupção legalizados. Essa é a grande introdução, é a grande novidade do governo Bolsonaro. A corrupção legalizada. Continuando. Uma organização política ou coalizão ou frente de organizações políticas não se conforma num espaço público. Partidos e alianças de partidos são espaços legitimamente privados. Um debate de tendências partidárias internas não substitui o debate na esfera pública. A interação das forças políticas que compõem uma frente não substitui a interação pública. A pluralidade democrática não pode valer apenas para as forças políticas alinhadas. Ela decorre da aceitação de que podem haver outras forças democráticas não subordinadas à nossa direção ou influência. Se todas as forças políticas democráticas estiverem no mesmo bloco governista, não haverá oposição democrática. Sem oposição democrática, não haverá pluralidade democrática. E sem pluralidade democrática, não haverá democracia liberal. Ficou claro o esquema? Ele não é difícil de entender. Um partido que entra por via eleitoral e submete todo mundo para passar o projeto dele, compra todo mundo, de uma forma ou de outra. Não existe discussão em prol da nação. Existe quase que uma ditadura sendo implementada aqui. E não deixa de ser. Não é? E outra coisa que é preciso entender. A discussão em torno da democracia, ela não se dá somente na esfera política. Você tem outros atores que são os atores da esfera pública. Público não é partido político. Partido político é uma organização privada. Privada. Eles são empresas que vivem às custas do governo. É preciso entender, inclusive, eu já fiz programa sobre isso. Né? Mas o que é uma democracia liberal? Aí o Augusto continua. Quando falamos de democracia liberal, as pessoas em geral não entendem perfeitamente por que há tanta dificuldade. Isso aconteceu em parte porque os seguidores do liberalismo econômico, ou do chamado neoliberalismo, que é o Paulo Guedes, poluíram tudo com suas doutrinas não democráticas sobre o que é liberalismo. Então aqui já começa uma grande confusão, né? O Bolsonaro fala que ele é democrático, o Paulo Guedes também fala que ele é democrático porque ele é liberal, as Forças Armadas falam o tempo inteiro em democracia, mas pregam golpe de Estado, regime de 64, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Essa gente está falando de qual democracia? Primeiro que você tem que entender que há diferentes democracias. Não é? Segundo que neoliberalismo ou liberalismo econômico não tem relação com democracia liberal. Uma coisa é uma teoria aplicada ao campo político, outra coisa é uma teoria aplicada ao campo econômico. Então, o que, por exemplo, aquele deputado bolsonarista, aquele Orleans e Bragança fala sobre neoliberalismo econômico ou liberalismo econômico, aquele Leandro Ruschel, ambos milicianos digitais comprovados,
É só mentira. É só empulhação. Aquilo é ditadura aplicada na área econômica. Né? Então, uma coisa é liberalismo econômico. Pelo amor de Deus, entenda isso. Outra coisa é a democracia liberal. Né? Então, existe o conceito de liberalismo dentro do espectro político. Ponto. Então, isso aconteceu em parte porque os seguidores do liberalismo econômico poluíram tudo com suas doutrinas não democráticas sobre o que é liberalismo. E porque os chamados socialistas, na verdade, todos os que tomam por base as formulações do marxismo, decretaram que a democracia liberal é a democracia burguesa, apenas um artifício das classes dominantes para viabilizar sua exploração, opressão e dominação sobre os trabalhadores. Veja, a crítica de Marx não é de todo infundada, hein? Porque, de fato, surgiu uma democracia burguesa, liberal, a partir da deposição das monarquias. Então, Marx não está de todo errado, não. E nem o socialismo. Tá? Agora, é preciso entender como é que esses termos foram evoluindo. Em vez de entrar em um debate teórico desgastado e mofado, vamos então tentar esclarecer tudo dando exemplos de regimes políticos liberais. Bem, antes disso, o neoliberalismo econômico, ele é quase que uma teoria malthusiana. Ele é quase que darwinista. Ele é um tipo de eugenia econômica, tá? Que sucintamente significa o seguinte: o cara, quanto mais rico, mais direito ele tem. É isso. Então, você pega, por exemplo, o combate ao trust, né, ou às megacorporações, aos cartéis, né, empresariais. É isso que é o neoliberalismo. É um sistema predatório de exigir do Estado que o Estado abra todas as suas fronteiras para organizações privadas pilharem o Estado e ficarem cada vez mais ricas. Então, elas não querem ter controle nenhum sobre elas. É por isso que elas combatem o Estado. Né? Porque o Estado é o ente, ou deveria ser o ente neutro, que regula. Mas um país não vive só de grandes empresas. Isso não existe. Né? Os países, na sua grande totalidade, são mantidos por pequenas empresas, pequenas e médias. Não é pelas grandes corporações. Tá claro? Então, como ter um equilíbrio entre do Estado, de modo que ele promova com justiça social e econômica o papel que tem que ser destinado às grandes empresas e o papel que tem que ser destinado às pequenas empresas e às médias. Né? Então, o liberalismo econômico, ele não admite nada que não seja ele. É como se qualquer marca de computador, vamos pegar IBM, Apple, seja lá, Microsoft, sei lá, impedisse que houvessem pequenas marcas de computadores que podem ser lançadas no mercado. É simples assim. Então, ele é um esquema malthusiano. É a lei do mais forte. Só. No sentido de predar. Ou você se submete. Veja que um preceito básico da democracia é a não submissão. Uma democracia não é uma ditadura. Não é difícil de entender a lógica da coisa. Uma democracia não é uma ditadura. Por que uma ditadura é um regime terrível? Porque ela não admite nenhum tipo de oposição. Ela não admite a diferença. Ela não admite o debate. Só existe um que manda e o resto obedece. É assim que funciona. Isso é o liberalismo econômico. É a lei do mais forte. Evidentemente que eu estou aqui dando uma explicação absolutamente rasa, mas buscando uma analogia para quem não tem conhecimento teórico tentar entender o que significa isso.
Então, o grupo do bolsonarismo radical e do militar Olavo Bolsonarismo defende o quê? Neoliberalismo. Eles não defendem democracia liberal. Tá bom? Voltando. Existem hoje no mundo apenas 34 democracias liberais, em ordem alfabética. Eu vou ler. Alemanha, Austrália, Barbados, Bélgica, Botsuana, Butão, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Costa Rica, Chipre, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Látvia, Luxemburgo, Nova Zelândia, Noruega, Reino Unido, Seychelles, Suécia, Suíça, Taiwan e Uruguai. Perceba que outro dia eu falei isso e foi objeto de discussão, discussão no bom sentido, com um sujeito que fez um comentário, ele dizendo deste maldito socialismo. Eu falei, de que socialismo você está falando? A Europa como um todo é uma democracia social. É uma democracia liberal. Ou seja, o Estado, quando você vai na Europa, em que você tem universidade de qualidade, infraestrutura de qualidade, transporte público de qualidade, saúde de qualidade, é disso que nós estamos falando. Né? Então, quais são as obrigações do Estado? Promover infraestrutura, transporte, educação, saúde, economia. O sujeito ficou absolutamente furibundo comigo. Eu falei, olha, não tem condição de conversar com uma pessoa que não consegue discernir nada de nada. Né? Exceto o Uruguai, aqui nas Américas, nós não temos nenhum regime social aqui. Não tem. E mesmo o Uruguai, evidentemente, é diferente do modelo que tem na Europa. Tá claro? Mas o Uruguai está conseguindo, né, fazer grandes avanços nesse campo. É preciso entender. Agora, quando o indivíduo não entende nada, e ele fala que tudo tem que ser privatizado, não. O Estado tem obrigação de cuidar. Senão nós vamos pagar imposto para quê? Para fomentar político? Tem que ter política pública, sim. E o PT, nesse aspecto, está certo. O Bolsonaro, por exemplo, destruiu tudo. Destruiu, não tem infraestrutura nenhuma, ele destruiu todas, destruiu toda a educação, destruiu toda a cultura, destruiu toda a economia, destruiu o horroroso sistema político que existia, ele o tornou pior ainda, para fazer a transição que a milicada queria, destruiu a base social e destruiu a rede de saúde pública. É um cenário de terra arrasada. E pronto. Então, democracias liberais são essas. Né? Você prefere essas democracias liberais ou prefere enquanto sistema político? Quando você pensa em sistema político, o sistema político tem que gerar qualidade de vida. A qualidade de vida ela é promovida por duas vias. Ela é promovida por uma via estatal, que é o que eu falei, infraestrutura, educação, saúde, etc, etc. E ela é promovida por uma via privada. As empresas a empresa tem que dar lucro, ela emprega, não é? E paga salário, e o consumidor e o empregado vai comprar produtos. Então você tem que ter empresas que produzem coisas que vão ser consumidas. Então, o bem-estar social diz respeito a duas vias. A via do Estado, promovida pelo Estado, e a via promovida pelo capital privado. Você não pode dizer que o Estado tem que ser mínimo no sentido de que ele não tem obrigação de promover nada, que é a proposta do Paulo Guedes. Você privatiza tudo, porque não precisa de Estado. Mentira dele. É um bandido. Tinha que estar preso. Então, quando o PT defende o papel do Estado, o PT está certo. Vamos entender o que eu estou colocando. A defesa do papel correto do Estado. Não estou falando que está correto botar gente para corromper, não estou falando que está correto para exercer uma democracia iliberal, né? Não estou falando que está correto
submeter todos os partidos para aprovar o projeto político. Eu estou falando que o Estado tem que ter um papel. E eficiente. Você chega na Europa, você vê a eficiência do Estado. É perfeito? Não, tem muitos problemas. Mas ele tem que avançar nesse sentido. Então, agora, se você prefere uma democracia eleitoral, ao invés de uma democracia liberal, então você vai preferir o modelo de sociedade e de cultura que viceja em todos os outros países. Veja que não entrou aqui, nessas democracias liberais, nem a Rússia nem a China. Tá? Nem a Rússia nem a China. Então, as democracias eleitorais, Argentina, Bolívia, Brasil, Bulgária, Nigéria, Venezuela, Nicarágua, Índia, Hungria, Rússia. Não é? A Hungria que os bolsonaristas defendem é uma ditadura. Você tem um sistema eleitoral, mas aquilo é um sistema de fancaria, de fachada. Ou você tem as autocracias fechadas de Cuba, da China, da Síria, do Sudão, do Afeganistão. Então, falando em termos teóricos, a Rússia é uma democracia eleitoral, como o Brasil, como a Venezuela. Desculpe, a Rússia é uma autocracia eleitoral, né? Como a Venezuela, como a Nicarágua, como a Índia, como a Hungria, como a Rússia. A China é uma autocracia fechada. Cuba, China, Síria, Sudão, Afeganistão. Ambas são autocracias. Então você pode ter um sistema autocrático, que repito, é um eufemismo para ditadura. Até as formas de exercer ditadura hoje em dia no mundo mudaram. Então você transitou de um comunismo, né, para uma autocracia, continua sendo um regime fechado, onde você teoricamente pode ter uma eleição, aquela eleição significa alguma coisa ou não. Agora, você tem 55 tipos de países que são democracias apenas eleitorais, como é o caso do Brasil e da Argentina, da Áustria. Áustria, na Europa, hein? Bem, o Brasil só pode se chamar democracia no que diz respeito ao campo eleitoral. Você vai votar. Só. Exceto uma democracia definida por 6 pilares. Exceto esse campo, o Brasil não pode ser considerado uma democracia de jeito nenhum. Tá claro? Isso nos dá uma ideia do problema. Existem 60 autocracias eleitorais no mundo. Ditadura, onde você vota. Albânia, Angola, Bangladesh, Congo, não é? Haiti, Honduras, o Irã, o Iraque, a Índia, o Líbano, o Paquistão, a Palestina, a Rússia, as Filipinas, a Turquia, a Uganda, a Venezuela, o Zimbábue, para citar alguns. Então você tem 60 autocracias eleitorais, 60 regimes ditatoriais em que você vota. Você tem 30 regimes ditatoriais plenos, não há eleição. Afeganistão, China, Cuba, embora em Cuba tenha eleição, né? Mas é um único partido que concorre. Então você veja que é Hong Kong, o Kuwait, o Laos, a Líbia, o Iêmen, né? A Arábia Saudita, o Catar, o Omã, a Coreia do Norte, o Iêmen, os Emirados Árabes, né? Os países árabes, quase todos são ditaduras.
e aonde o Bolsonaro e os filhos dementes vêm dizendo que os árabes são verdadeiros exemplos de democracia. Por outro lado, nós temos aquelas situações incríveis, né? Se você pegar o avanço tecnológico, os investimentos da família, do que dizem que é a família real dos árabes, né? Vem fazendo. Veja, por exemplo, Dubai. É um exemplo de tecnologia e de civilização. Nos arredores ali, Dubai em si, os arredores continuam uma pobreza infinda. Né? Então, você veja que um dinheiro, uma ditadura, ela não necessariamente tem que fazer o povo viver na miséria. Não é? Ela pode fazer o povo viver muito bem. Se você tiver, evidentemente, de acordo com aquele regime. Então, os povos árabes são um exemplo disso. A Rússia está sendo um exemplo disso, a China está sendo um exemplo disso. Porque, de fato, o Estado está suprindo. Eles não saíram daquela proposta do comunismo. O Estado é o grande supridor de tudo. Só que eles arrumaram uma forma, no caso da China e da Rússia, do Estado, também tudo baseado em esquema de máfia, permitir um empresariado, a existência de um empresariado e de um comércio que funcione ali dentro. Que foi o grande problema do debacle do comunismo, né? A não aceitação da ideia do capital privado. Eles combatiam o capital privado, o que é uma loucura, evidentemente. Né? Não precisaria de ser muito inteligente nesse aspecto, eles erraram muito. Marx também errou muito nisso. Você não pode simplesmente destruir toda a ideia de capital privado, porque o Estado vira um leviatã, né? Vira um monstro, cuja sede torna-se impossível de fazer. Bem, então, o que nós precisamos entender é que todos os partidos que ganham eleição são situação. Eles são a posição no momento. E que, portanto, pode-se fazer crítica e oposição, pode-se e deve-se fazer. Democrática. Acontece que, pelo próprio histórico do PT e pelo que já está acontecendo agora, por várias razões. A primeira das razões foi, de fato, o cenário de terra arrasada que o bolsonarismo deixou o Brasil. Os militares. Repito, essa gente tinha que ser presa, mas eles não serão presos. E esse era o momento histórico do Brasil para não fazer anistia com esses bandidos. Porque eles não têm condição de dar golpe de Estado, coisa nenhuma no sentido convencional. Então, as razões pelas quais esse governo do Lula resolveu mais uma vez passar a mão na cabeça dos militares, eu não desconheço o motivo, mas perdeu-se, era o momento histórico oportuno para isso acontecer. Uma revisão do papel dessa gente. E não é isso que aconteceu até o momento. Eu duvido muito que o Bolsonaro vá ser preso, que os filhos vão ser presos, eles precisariam de ser presos. O Paulo Guedes e tudo isso. Então aqui nós temos duas situações extremamente dramáticas dentro do Brasil. Essa é a minha opinião, como estudioso da história política brasileira. E dentro do meu programa eu manifesto a minha opinião. E para manifestá-la, eu venho traçando um cenário histórico da política nacional desde 1822, dentro do programa República. Eu já abordei vários aspectos da história política brasileira. Como isso é um curso, não é um curso, eu não faço isso de um modo sequenciado. Bem, ora,
Um outro ponto que vai dificultar bastante uma oposição democrática e uma retomada do Brasil é porque o governo PT foi o governo que criou o MP, o Ministério Público, e que criou os mecanismos para a Lava Jato funcionar. Que em si foi uma proposta fantástica. Completamente destruída por conta do golpismo do Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. Golpismo que ficou público, declarado e comprovado. Eles seguiram um planejamento americano para quebrar o Brasil e dar golpe de Estado. E os dois principais cabeças entraram dentro da política brasileira agora. A mulher do Sérgio Moro ganhou a eleição em São Paulo fraudando o domicílio eleitoral. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, fraudou o domicílio eleitoral, porque ele nunca morou em São Paulo. A mulher do Sérgio Moro nunca morou no estado de São Paulo. O Mourão fraudou o domicílio eleitoral. Ele nunca morou no Rio Grande do Sul. Ele mora no Rio de Janeiro. E vai por aí afora. E vai me dizer que a Justiça Eleitoral não viu isso? Você não pode fraudar domicílio eleitoral para concorrer. Então veja que o sistema político brasileiro e eleitoral, ele é podre, sob todos os aspectos. Né? O jogo é muito sujo aqui dentro. É uma coisa horrorosa. Esse país não consegue ter um rescaldo, um respiro de mudança em menos de 50 anos. Não consegue, dada a gravidade do esquema. Então, nós tivemos criado pelo governo federal, um esquema de combate à corrupção muito bem colocado. Depois nós tivemos um juiz bandido, submetido ao golpismo norte-americano, não é? Que desmantelou o esquema e caçou só o PT. Uma coisa que o PT não entendeu, ou não quer entender, é que apesar dos crimes do Sérgio Moro e da Lava Jato, e foram crimes mesmo, o PT, o Lula foi inocentado. Mas o fato de ele ter sido inocentado não significa que uma parcela grande, que a imagem dele tenha sido recuperada. Não ficou recuperada. E nem a imagem do PT. Então há um fortíssimo sentimento antipetista, violento, dentro do Brasil. E se o PT não entender isso, ele vai mais uma vez enfiar o pé na jaca. Por outro lado, esses militares apátridas e a chamada terceira via que eles estão costurando, onde se inclui a Simone Tebet, nessa terceira via, né, para um governo de 2026, o que essa gente vai fazer até lá? Eles vão fazer oposição antidemocrática. Vocês não tenham dúvida disso. Não estou falando da Tebet, não. Agora, qual vai ser o papel dela dentro do governo do PT? Porque se ela estiver achando que ela vai ficar ali dentro do governo do PT, porque quando você faz parte de um governo, você não pode criticar o governo. Né? Por outro lado, quando chegar no final do governo, ela vai sair e vai começar a criticar para disputar as eleições, qual vai ser o papel dela? Veja que política é uma arte difícil. Porque eu não quero crer que ela vai ter a ilusão de achar que o PT vai lançá-la como candidata. Não vai. E tenho até minhas dúvidas se o PT, inclusive, apoiaria uma candidatura do Alckmin em 2026, para suceder o Lula. Mas, enfim, em política, as coisas, os cenários podem modificar. Não é? O fato é, seria preciso, se o Brasil tivesse entrado numa maturidade política, começar a haver uma oposição democrática para iniciar um processo aqui dentro. Porque essa oposição democrática, com críticas bem feitas,
evidentemente pautaria e lançaria qualquer candidato. E começaria a trazer para dentro do Congresso Nacional um ar novo, respirável. Então o Brasil não tem oposição democrática, o Brasil só é uma democracia eleitoral, você só vota. Dos 6 pilares que compõem uma democracia, o Brasil só tem um, você só vota. O resto não tem. O Brasil não é uma democracia. Tá claro? E é preciso construir uma democracia dentro do Brasil e um regime verdadeiramente republicano. Mas o que nós vimos agora, com o artifício do Lira, com o orçamento secreto, vai numa linha exatamente oposta, vai numa linha de um parlamentarismo, ou de um semipresidencialismo. O Congresso hoje já atua num semipresidencialismo. A partir do momento que o Congresso pode dizer ao Executivo Federal aonde o Executivo Federal vai colocar a verba. Esse é o ponto da loucura que chegou o espectro político nacional. O quadro é sério e é profundo, e é por isso que eu digo que não há possibilidade de haver um remanejamento de rumos em menos de 50 anos. Mas para chegar a 50 anos, as mudanças têm que começar a virem agora. E a primeira mudança é essa. É uma oposição democrática, séria, consistente. Não é simplesmente para destruir o governo. É fazer crítica e apontar caminhos. E é isso que a gente, como público, tem que exigir. Porque a democracia não se constrói, para finalizar, somente dentro do espectro político. A democracia se constrói no espectro político e na esfera pública. E dentro da esfera pública estão todos aqueles indivíduos que estão participando da polis, no sentido grego do termo. Não é fazendo política partidária, mas é entendendo como a cultura funciona, como a sociedade funciona, opinando e dando caminhos. Né? Esse é o papel dos grupos que estão dentro desse campo democrático. Então, o Augusto de Franco, por exemplo, criou uma organização que trabalha com isso. Então, você tem muitos civis empenhados nesse. A sociedade civil tem uma participação muito forte. Né? Eu não tenho grupo nenhum, não participo de absolutamente nada, eu só dou aulas. Né? Mas é preciso entender que a ideia da democracia, da consolidação da democracia, ela não pode vir só pelo espectro político. Está errado. É um erro realmente de base e muito sério. Tá bem? Bom, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.